Fim de partida no Mineirão, Cruzeiro 2, Bragantino 1 de virada. Essa 11ª rodada, Cruzeiro consegue vencer, né? E assim, os primeiros minutos de jogo, tudo parecia que hoje seria uma noite trágica. Uma noite em que a gente iria dormir muito puto, né? Ia ficar muito chateado, iria ter motivos para criticar um monte de pessoas, falar um monte de merda, mas graças a Deus a gente conseguiu virar. Cruzeiro que tomou um gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. E Cruzeiro que vem tomando gols assim nos primeiros minutos, né? Isso é ruim porque destrói tudo aquilo que foi construído como planejamento de jogo para a equipe, né? E individualmente para cada jogador. Porque o jogador ele entra pensando, ó, eu vou fazer esse jogo. Por exemplo, atacante, eu vou fazer gol, vou dar assistência, quero aumentar, melhorar meus números. Então todo mundo tem o seu planejamento individual e o treinador tem o planejamento para a equipe como um todo. E aí chega, você toma um gol nos primeiros minutos, foi assim contra o São Paulo, só mandou 2 gols, cara, assim, ó. E ali é difícil você voltar pro jogo, é muito difícil você voltar pro jogo. O Bragantino que iniciou o jogo com uma pressão alta, marcando o Cruzeiro já na saída de bola, o Cruzeiro com muita dificuldade, muita dificuldade. O Cruzeiro não estava conseguindo chegar no gol do Bragantino. E ali, o Cruzeiro acaba sofrendo um gol aos 4 minutos, aos 5 minutos, o Cruzeiro sofre um gol. E um gol, assim, na minha opinião, falha do Matheus Cunha, mais uma falha do Matheus Cunha. Infelizmente, o Matheus Cunha, gente, não é um goleiro à altura para o Cruzeiro. E aí a culpa não é do Matheus Cunha, a culpa é de quem colocou ele ali. A culpa é quem contratou, a culpa é quem fez a leitura da contratação. Entendeu? Eu acho que tá me dando pena de ver o Matheus Cunha no gol do Cruzeiro. É muita cobrança, é muita exigência, ele não tem, acho que qualidade, altura para estar ali e para suportar o que vai ser cobrado dele, exigido dele. Aquele gol, ele não é gol que se pode tomar. Assim como em outras partidas, teve gol do São Paulo que não era gol de se tomar. Enfim, mas é o goleiro que a gente vai ter que estar com ele até a parada da Copa do Mundo. E o Cruzeiro vai ter que contratar um goleiro. Se o Otávio não está pronto, se o Otávio não tem condições, porque se está sendo o Matheus Cunha o goleiro, é porque o Otávio não está pronto. Então, se o Otávio não está pronto, o Cruzeiro vai ter que contratar um goleiro. Com o Matheus Cunha, não dá. E volto a dizer, a responsabilidade não é do Matheus Cunha, é de quem contratou. E aí, acabou que eu nem falei aqui, né, cara? Pra você seguir, pra você se inscrever, ativar o sininho, enfim. E aí o Cruzeiro tem que reconstruir a partida, porque sofre um gol e aí poderia tomar o segundo gol e quase tomou o segundo gol, como aconteceu com o São Paulo. Porque o mental vai lá embaixo e aí a equipe adversária tá com a moral lá em cima, vem, o Bragantino quase fez o segundo gol, gente, de imediato. E aí o Cruzeiro foi lá aos 18 minutos, um pouquinho antes, né? E aí o Cruzeiro teve a chance de empatar, não empatou com o Neisser, né? Eu vou falar mais do Neisser. O Neisser perdeu a oportunidade e o Matheus Pereira também perdeu uma oportunidade. O Matheus Pereira também perdeu uma oportunidade. Na verdade, o Neisser perdeu 2 oportunidades e o Matheus Pereira perdeu uma oportunidade. Aí o Cruzeiro não empata, não faz o gol. E aí aos 18 minutos o Neisser vai lá. E aí sim, ele vai, depois de 3 oportunidades que o Neisser perdeu, ele vai lá e consegue concluir uma em gol. E aí, um negócio interessante, eu acho que o Neisser tem que chutar mais de primeira. Eu acho que ele domina, ele quer corrigir o corpo, e aí o adversário encurta o espaço, ele fica nervoso e ele erra o gol. Eu vejo que quando ele finaliza de primeira, ele finaliza melhor. Isso não é um defeito, tá, gente? É característica. Tem jogador que tem que chutar de primeira, tem jogador que é 2 toques na bola. Tem jogador, gente, que já tem mais qualidade, já é muito acima da média, ele pode dar 3, 4 toques na bola, porque ele é muito acima da média. Não é a questão do Neisser, tá? Tem qualidade, tem potencial, mas não está pronto. Quando ele chega na cara do gol, você percebe que ele não está pronto. Mas ele tem um negócio legal, ele tem força física e ele tem posicionamento. Vamos parar de falar só mal, vamos falar as coisas boas? Ele tem força física e ele tem posicionamento. Porque ninguém tem um tanto de oportunidade daquela se não tiver um bom posicionamento. Ele não fica impedido, ele faz o facão certinho, ele observa muito bem a linha de impedimento dos adversários. Ponto positivo. Qual que é o erro dele? Finalizar. Precisa treinar muito, muito. E aí, gente, não é treinar bater na bola. É treinar respirar. É treinar não ter medo na frente do goleiro. É treinar passar a responsabilidade pro outro. Saber que quem tá pressionado é o zagueiro, é o goleiro, e não ele. Ele tá ali privilegiado. Entendeu? Que é mental. Não é, tem que treinar, finalizar, meu amigo. Se ele não tiver um mental bom e respirar, ele vai continuar errando, mesmo treinando. Que eu acho que não é o problema dele treinar. Então tem qualidade, mas ainda não está pronto. Precisa melhorar essa questão.
Precisa. Ainda não tá pronto para ser titular do Cruzeiro numa eventual lesão ou saída do Caio Jorge. Não tá pronto. Você vê que erra muito gol, não pode desperdiçar esse tanto de oportunidade. E aí um lado bom do Cruzeiro. Conseguiu voltar pro jogo e conseguiu virar logo no início do segundo tempo. Patou aos 18 e aos 4 minutos com o Christian, pisando dentro da área, né? Falando pra vocês, gente, o Christian, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão. É um jogador que pisa muito dentro da área, é um jogador fundamental hoje para o Cruzeiro. O Cruzeiro funciona muito quando o Christian tá bem. Então hoje o Cruzeiro ele produziu muito ofensivamente. Isso é bom. Isso é um lado bom. Produziu muito. Mas pelo outro lado, sofreu muito defensivamente. Muito desprotegido. Hoje o Cruzeiro não conseguiu fazer uma boa partida defensiva. Aí erro individual do Matheus Cunha e erros coletivos na hora do movimento ou de marcar. Muito desprotegido. O Bragantino teve a oportunidade, gente, de vencer o jogo. Ele teve volume, incomodou a ponto disso. Mas o Cruzeiro conseguiu voltar pro jogo, aí conseguiu empatar com o Neisser e conseguiu a virada com o Christian. Produziu muito ofensivamente, mas defensivamente sofreu muito. Gostei hoje da partida do Christian, gostei da partida do Gerson. Hoje, tá? Gostei muito da partida do Gerson. Fabrício Bruno voltando a fazer, já tinha feito no meio de semana contra o Barcelona de Guayaquil e hoje voltou a fazer uma boa partida. Não, assim, gente, não é o Fabrício Bruno de 2025, mas não é o Fabrício Bruno de janeiro, fevereiro e março. Já tá melhor, entendeu? Já não tá aquela nhaca que ele tava, já vem melhorando. E aí, será que é porque o Vidalba não jogou esses 2 jogos? Não sei, é só uma coincidência. Mas fato é, o Fabrício Bruno, segunda partida que ele vem bem. O Jonathan Jesus também, bem também. Um pouquinho estabanado em alguns momentos. Não sei se é por causa da idade, eu não sei se é característica dele mesmo de ser mais estabanado. Mas Cruzeiro então vence, vitória importante, uma vitória que não nos tira da zona do rebaixamento. Cruzeiro ainda 17º colocado, o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá com 11 pontos, a gente fica com 10. E tem uma pilha de times com 13 pontos. Então na próxima rodada, no final de semana, a gente joga contra quem, gente, no final de semana? Deixa eu até olhar aqui. Porque no meio de semana é Libertadores. Quarta-feira tem Universidade Católica. Então, no meio de semana, a gente vai jogar contra o Grêmio. Não, na verdade, é isso mesmo, dia 18. É sábado, contra o Grêmio. No meio de semana tem Libertadores, Universidade Católica do Chile. Então, sábado a gente tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Inclusive, o Grêmio é um dos times que está com 13 pontos. Aí você tem Botafogo, Grêmio, Vasco, Inter e Santos, tudo com 13 pontos. A gente vencendo, a gente sai dessa condição de Z4. E é isso, gente, é escalar. Então aqui, ó, ganha quarta-feira contra a Universidade Católica, já encaminha a classificação. Pra mim, ganhou 6 pontos, gente. Eu vi muito time na Libertadores classificando com 12 pontos, com 14 pontos. Então, 6 para 12, 6 para 14, eu acho que você já dá uma pavimentada na classificação num grupo que seria da morte. E sábado vencemos o Grêmio, saindo da zona de rebaixamento. E aí a nossa temporada volta ao normal. Beleza? Vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais, Diego de Leon UFC e Conexão 31 TV. Beleza, galera? Você que não é inscrito, se inscreva. A gente tem uma meta aqui de 10 mil inscritos. Fico por aqui. Um abraço.